Sem fala JQV. Nós entramos ao vivo para fazer mais uma live, para que através dessa live você venha ser abençoado, você venha ser tocado pelo poder de Deus. Então, desde já, eu quero dizer para você que hoje nós vamos entrar com um tema muito importante, que é a chama não pode apagar. A chama do Espírito, ela não pode apagar em nosso coração. Ela tem que se manter sempre acesa. Então, para isso, nós vamos iniciar a nossa transmissão buscando a presença de Deus, falando com Deus, para que Ele venha conduzir essa live, para que Ele venha conduzir este culto. Amém? Então eu peço a você que você venha entrar na presença de Deus, para que você venha ser cheio da presença dEle até transbordar. Talvez durante essa semana toda se passou praticamente, você não orou, você não falou com Deus, você nem sequer agradeceu. Então esse é o seu momento de você entrar na presença de Deus, de você falar com Todo-Poderoso. Ele sim que pode resolver os seus problemas, Ele sim é um amigo que você pode contar. Então neste momento que você venha fechar os teus olhos e venha falando com Deus, para que Ele possa entrar na sua vida e fazer morada em o nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, esvazio de mim. Diga mais vazio. Vazio de mim. Sobra teu vento aqui, sobra teu vento, toma o teu trono, vem, nós queremos subir, diga nós queremos subir, declare essa casa é tua casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, diga pra ele essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, diga mais uma vez essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, diga apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, diga apareça, o teu nome cresça, vem me incendiar, diga essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, diga pra ele essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, diga apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, diga pra ele apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, Às vezes é momento de você deixar a casa pro Senhor. Às vezes você tem deixado a casa para outras pessoas, para o mundo, para as coisas que não é de Deus. Mas o Senhor, Ele quer que você deixe a casa para Ele. Abre o seu coração e deixe o Senhor entrar na sua casa agora. Deixe o Senhor, Ele fazer morada no seu coração. Diga, Pai, essa casa é sua casa, Jesus. Apareça com o seu poder sobre a minha vida agora. Que o Senhor possa crescer, que eu possa diminuir cada vez mais, Jesus. Oh, Pai, mas apareça sobre as nossas vidas. Nós sem a Tua presença, nós não somos nada, Jesus. Nós sem a Tua presença, nós somos fracos, nós somos pecadores. Mas o Senhor é um Deus, Pai. O Senhor é um Deus Todo-Poderoso.
Ah, Senhor, então faça de nós agora a tua casa, Jesus. Entra no nosso coração. É o maior desejo do nosso coração é estar, ó Pai, em tua presença, Pai. Então venha sobre as nossas vidas. Declare mais uma vez assim comigo. Você vai dizer, essa casa é sua casa, Jesus. Nós deixamos ela para você. Isso é o momento de você deixar a sua casa para o Senhor. Então levante a sua voz e diga, essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, diga essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, pra terminar, diga essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Amém, amém. A paz, gente. Rapaz, tudo bem? Rapaz, Como vocês estão? Fino, e você? muito bem, e crendo que Deus ele vai abençoar muito, né? A vida de todas as pessoas Amém. que já estão aí ligadinhas conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém. E hoje nós vamos falar de um assunto tão importante que é a chama do Espírito não pode se apagar dentro de nós, né? Sim, com certeza. Será um tema que eu tenho certeza que vai falar com muitas pessoas, né, que estão nos acompanhando. Não somente jovens, como também adultos. Eu sei que tem pais que estão agora nos assistindo também com seus filhos. E eu creio que Deus ele vai falar muito aos corações em nome de Jesus. Sim, sim. Aí tem pessoas mais velhas assistindo, ó, agora como a Luana também tá aí falando, né? Ó, vai ser bênção, viu? Deus vai impactar muita gente. Amém. O senhor pediu para cantar uma canção. O senhor quer cantar agora ou depois? Não, deixa pra lá, ele desanimou. Ele queria cantar, mas ele não. Ah! Que isso, irmão. Que isso, nós queríamos ver o senhor cantar. Deixa para a próxima música, vamos. Então tá. Então vocês querem começar a dar uma introdução do tema? Então, primeiramente, né, agradecer a Deus por essa oportunidade aí. Nós podemos estar aqui falando, né, da palavra dele para essas pessoas. Agradecer vocês aí dos Jovens que Vencem pelo convite especial. Ficamos muito felizes. Que Deus continue abençoando esse trabalho bonito, em nome de Jesus. Esse tema é muito bom, né? Conversava com o ministro Calvete um dia desse, e é um tema muito importante de ser abordado, porque infelizmente hoje tem muitos jovens com a chama apagada, o fogo tem se apagado a cada dia, né? Sim, sim. Então é um tema assim que é para avivar mesmo as pessoas. E como fazer para que essa chama não se apague, né? Às vezes alguém está se perguntando, como fazer para que a chama ela não se apague? A Bíblia fala em Provérbios capítulo 26, versículo 20. Qual que é o segredo para manter a chama acesa? Né? Provérbios 26, versículo 20. Quem tiver Bíblia aí, os amigos que estão nos acompanhando, você pode abrir lá, por favor. A Bíblia ela diz assim, sem lenha o fogo se apagará. Isso aqui já nos dá uma direção do que fazer para que a chama não se apague. Eu não sei se você ou alguém que está nos acompanhando já acendeu uma fogueira, né, ou se já viu um fogão a lenha. Para você manter aquela chama acesa, você tem que estar constantemente colocando lenha naquela fogueira. Porque à medida que o fogo vai queimando a lenha ali, ele vai se abaixando um pouco. Se você não colocar mais lenha, aquele fogo vai se apagar. Então ele está dizendo aqui, sem lenha o fogo se apaga. Na vida espiritual não é diferente, né? A vida espiritual, se você não jogar lenha nela, e a lenha aqui para nós é a oração, a leitura bíblica, o louvor que você ouve, um jejum que você faz, um culto que você vem na igreja,
uma live como essa, né? Que quem estiver nos acompanhando, ali você está jogando lenha na sua fogueira. Você está alimentando o seu espírito, alimentando a fogueira, para que essa chama permaneça acesa. Né? Até mesmo antes de deitar, a pessoa pegar, fazer uma oração, né? Ter um devocional. Isso também faz com que a chama se mantenha acesa. Porque, né, quantos jovens... Mas nós resolvemos falar deste assunto, principalmente no momento que nós estamos vivendo, porque aos olhos de algumas pessoas ficou bem difícil manter essa chama acesa. Porque antes era, vamos dizer assim, meio que fácil, porque você ia na igreja, ali o ambiente estava favorável, mas agora ficou difícil da pessoa ir ela mesma e colocar a lenha na fogueira dela para que a chama dela não venha se apagar. Então, tem muita gente andando com a chama apagada por conta disso, por conta de não ler a Bíblia, por conta dela mesma não procurar manter a chama dela acesa, não é? Sim, sim. Eu acho que falta um pouco a gente... tem que partir um pouco da pessoa também. Porque sem querer julgar ninguém aqui, às vezes você pega a pessoa que passa 3, 4 horas, por exemplo, no Facebook, no Instagram, na internet... E às vezes ela não passa 1 hora com Deus, 10 minutos, né? E muitas das vezes ela diz assim que não tem tempo. Mas para outras coisas ela tem tempo. Então é por isso que muitas pessoas, não somente jovens, mas jovens, adultos, cristãos no geral, eles estão apagados, com a chama apagada, frios. Porque a pessoa, ela deixa de jogar lenha. Que a lenha é essas coisas que nós falamos. A oração, a leitura bíblica, o jejum, é uma consagração que a pessoa faz. Então, isso tudo ela está jogando lenha na fogueira dela. E uma vez que ela mantém essa chama do Espírito aceso dentro dela, o que acontece? Quando o pecado vem, quando o pecado ataca, então ela rejeita aquele pecado. Ela não se entrega. Porque ela tem um discernimento que aquilo ali é errado. Né? Ela tem um discernimento que aquilo ali pode desviá-la dos caminhos do Senhor. Então o que ela faz? Por ela estar cheia do Espírito, ela está com a chama acesa, o diabo até tenta enganar ela, mas não consegue. Porque, né? Não consegue, porque ela está acesa ali dentro. Mas tem que ter essa vida com Deus. Tem que ter essa intimidade com Deus. Não tem como. Eu costumo dizer que a nossa vida espiritual é igual à nossa vida pessoal, né? A gente tem que tomar banho, você tem que escovar os dentes, né? E nós temos o hábito de fazer, o normal são 4 refeições ao dia. Café da manhã, almoço, o lanche da tarde, né? E a janta. Tem gente que sai um pouco fora, mas o normal é esse. Por que a gente faz isso? Se você não fizer, você morre. A pessoa, ela vai ficando fraca, não é verdade? Questão de necessidade. Né? Isso, com a vida espiritual é a mesma coisa. A vida espiritual tem que ser cuidada da mesma forma que a vida pessoal, física, tem que ser cuidada. A espiritual também tem. Nós temos um espírito que, se não for alimentado, ele morre. Né? E uma vez que ele morre, a carne vai sobressair. A carne vai sobressair, aí entra o pecado. Aí aquela jovenzinha que era temente a Deus passa a não ser aquele jovenzinho. Se tem um namoro... Aquele negócio, né? Vence quem é mais alimentado, no caso, né? Se eu não estou alimentando é porque eu estou me alimentando de outras coisas. Isso é interessante, né? Igual eu também estava conversando com o Fernando, e hoje em dia tem muita gente que deixa a chama se apagar porque está sendo oprimida. A pessoa... né? Igual ele estava falando, dá muita ênfase nessa coisa de ficar só na rede social, WhatsApp, Instagram, Facebook, né? É igual você pegar um fogo e pôr um copo em cima, a chama vai se apagar, porque está sendo oprimida, né? E muitos jovens estão sendo oprimidos hoje em dia, né? Por não estar dando espaço à palavra, por não estar deixando Deus falar o coração dela, não estar tendo intimidade com a palavra ali, a pessoa acaba que fica desnorteada, né? Muita gente aí fica sem dormir, perde noites em claros aí, né? Porque não tem aquele tempo com Deus, não tem aquela paz, né? Digamos assim. Jovem, hoje em dia, você vê mais falar que jovem está em depressão, que jovem está com crise de ansiedade,
mas porque essa chama tem se apagado. O primeiro amor, né? Porque muitos jovens, quando estão na igreja assim, aqui onde você entra no primeiro amor, você quer evangelizar, você quer ler a Bíblia, você quer estar unido ali, né? Fazendo coisas dos jovens, né? E muitos jovens hoje acontece isso, igual com essa pandemia que parou, muito estava só no automático, muitos jovens estavam só no automático, tipo assim, eu vou lá porque, né, vai ter uma pessoa cantando, vai ter uns negócios lá, umas pessoas gritando, fazendo barulho. Questão de rotina, né? Entendeu? E a pessoa está só no automático, né? Muitos jovens estão assim, quantos jovens já passaram aqui na sede, né, que a gente conhece, que foi só aquele fogo ali momentâneo e deixou a chama se apagar. Muitos jovens, era para estar longe. Jovens que, assim, eu olhando comigo, em comparação comigo assim, eu vi aquele jovem muito mais na minha frente. E hoje, por ter deixado a chama se apagar, né, esfriou verdadeiramente, apagou e a pessoa sai de cena. Né? A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Muita gente tem dado ouvidos, né? Jovens, digamos assim, muitos jovens têm dado ouvido às coisas do mundo, têm deixado essas coisas contaminar mesmo, entendeu? E aí essa chama vai se apagando, e daí só vai caindo, e quando vê a pessoa olha, quando ela vai perceber que ela tá longe, tá se afastando, aí já é tarde, entendeu? Não tem como você pegar, é a mesma coisa você pegar um carvão que já queimou, né, na churrasqueira e tentar acender ele de novo. Não vai acender, não vai permanecer. Né? E muitos jovens... A própria palavra de Deus diz que Deus ele é um fogo consumidor. O fogo consumidor que Deus ele consome todo o pecado, consome tudo aquilo que não é dele, para que aquilo que é dele venha nascer. Então, a partir do momento que a gente acender a chama do Espírito, nós voltaremos mais fortes, sim. Quando nós nos alimentarmos para que esse forte de Deus venha crescer na nossa juventude hoje em dia e em nós também. Sim, eu estava conversando até mesmo com o ministro Igor aqui da igreja, e a gente estava falando lá, né, de 1 Samuel, quando Deus manda o Saul, Deus manda o Samuel falar com o Saul para destruir os amalequitas, né? E o Saul vai, né, reúne lá 40 mil homens, e ele vai. Aí vai para destruir os amalequitas, mas ele poupa, né, o rei deles e o melhor dos animais. Mas aí Deus manda o Samuel a repreender o Saul, né, porque ele não obedeceu o que Deus diz, né. E assim, quantos jovens hoje em dia, né, estava conversando com o ministro Igor, quantos jovens hoje em dia estão perdendo a sua posição porque Deus tem rejeitado esse jovem, entendeu? Até mesmo dentro de casa, na família, o jovem tem sido rejeitado por Deus. Tipo assim, às vezes não está indo mais, não está usufruindo mais das coisas de Deus, porque Deus não tem agradado das atitudes desse jovem, entendeu? E é interessante que a Bíblia fala que quando Samuel vai repreender o Saul, né, ele chega lá e fala que barulho é esse, né, de animais que eu tenho ouvido, né? E ele fala, mas eu temi o que o povo falou e poupamos, né, o rei dos amalequitas e poupamos também o melhor do que eles tinham, que é os animais, né, os animais. Só que, poxa vida, o que Deus mandou ele fazer, ele não fez, não obedeceu. Só que no capítulo 13 de 1 Samuel também, a Bíblia fala que Deus... Só que acontece, o Saul, ele não esperou Samuel para oferecer o sacrifício a Deus. E ele mesmo viu que o povo estava se espalhando, ele quis oferecer ali, né, o sacrifício. E no versículo 14, a Bíblia fala que Deus já tinha mandado Samuel falar com ele que levantaria uma pessoa melhor do que ele para poder estar reinando o povo de Israel. E aí chega no capítulo 15, ele faz a mesma coisa, ele desobedece, não obedece. Quantos jovens não têm obedecido seus pais, não têm obedecido mesmo até a liderança da igreja, né? Tem andado aí no pecado, às vezes Deus usa mesmo, né, o líder dessa pessoa para poder chegar e falar, olha, não faz isso, poxa, esse caminho que você está tomando é errado. E a pessoa desobedece, a pessoa, né, até faz igual o Saul fez, reúne, né, a pessoa vai lá, ora, mas a pessoa toma, né, outra direção ali e começa a pecar e, tipo assim, tanto fez, tanto faz, né, e Deus tem reprovado essas pessoas. E aí quando ele fala com Samuel, ele pega e fala,
eu temi o que o povo pediu, né? Eu obedeci o que o povo pediu, né? Que era para poupar os animais e poupar o rei. Ou seja, ele temeu ali o que o povo falou, ele deu ouvido ao que o povo falou, mas se esqueceu do que Deus tinha mandado ele fazer, que era destruir tudo. E quantos jovens hoje em dia têm deixado a chama se apagar? Porque às vezes Deus fala com o jovem, ó, corta esse pecado, corta essa conversinha, corta essas coisas, e a pessoa tem poupado, a pessoa tem guardado aquilo para ela, tem retido, entendeu? E Deus está só reprovando a pessoa, Deus tem só rejeitado, entendeu? E a pessoa não entende. Às vezes a gente não entende porque a gente perde certas coisas, Deus tem reprovado as nossas atitudes, e a gente não entende. E isso vai acontecer, né? A pessoa acaba dando ouvido, às vezes o jovem, né, que é cristão, acaba dando ouvido a pessoas mundanas, às vezes, igual a gente tem que se santificar, se preparar, a gente temos que, né, ficar em santidade. E quantos jovens têm ouvido, né, até mesmo das pessoas lá de fora, não, que é isso, se santificar para quê? Para com isso, você vai só curtir ali, você tem que curtir, você é jovem, tem que aproveitar a vida. E a pessoa vai nessa, a pessoa vai acreditando nisso e vai dando ouvido, e Deus tem rejeitado as atitudes dessa pessoa, entende? E isso é muito forte. E legal. Eu obedecer a palavra de Deus, quando Deus dá uma ordem, a gente não tem que obedecer por completo. Ah, eu só vou obedecer isso aqui porque isso daqui vai me favorecer. Mas eu tenho que obedecer, mesmo que eu venha perder aqui. Eu tenho que ter a consciência de que o meu perder, a meu ver, é ganho, porque Deus vai me dar muito mais lá na frente, Deus vai me dar uma bênção maior, Deus vai abrir portas que estavam fechadas. Então nós temos que entender que ao nosso ver pode ser perder. Ah, eu vou perder, mas para Deus vai ser livramento para a gente ganhar coisas maiores da parte. Verdade. E no capítulo 16 em diante, a Bíblia fala que o Saul foi atormentado, né, por espírito maligno. E quantos jovens têm sido atormentados? Até mesmo que eu estava falando, quantos jovens têm perdido noite de sono, têm tido crise de pânico mesmo, né? Porque tem tá sido atormentado, porque está dando ouvido a essas coisas, entendeu? E tem deixado de dar ouvido à voz de Deus, tem deixado a chama se apagar. E por isso a pessoa vai só se afastando, né? Portanto, em 2019, o índice de jovens que morreu no começo do ano foi muito alto, muito alto. E se não der ouvido à palavra, deixar a chama se apagar, já era. E a pessoa só tem a perder, né? E quantos jovens estão deixando... Tem jovens, poxa vida, que você olha que era de oração, era aquele jovem fervoroso, né? Que eu confesso, tem muitos jovens que eu olhava assim, que orava muito mais que eu, poxa vida, tinha muito mais intimidade com Deus e deixou a chama se apagar, entende? E a Bíblia fala também que quando o povo de Israel, né, foi ter aquela batalha contra os filisteus, contra o Golias, né, e a Bíblia fala que, poxa vida, aquele gigante ficou afrontando o povo de Deus ali 40 vezes, 2 vezes no dia, então tipo assim, 80 vezes ficou ali aquele gigante, né, afrontando o povo de Israel. E quantas vezes tem acontecido isso com o jovem, né? Por estar fraco, por estar em desobediência, né? O diabo fica falando com a pessoa, nossa, você é fraco, você não ora, você vai ficar caindo nesse pecado aí toda hora, você... Tipo assim, o diabo já olha e fala, esse aí é fácil deitar ele, é fácil acabar com ele. E isso tem acontecido com muitos jovens, entende? Muitos jovens têm acontecido isso. Não tem enfrentado os gigantes no dia a dia porque está fraco, às vezes está com a chama apagada, entende? Isso é muito forte. E nós temos que escolher manter a chama acesa, né? Você pegar na Bíblia todos os jovens que eles manteram a chama acesa, eles tiveram que escolher, né? Se nós pegarmos a história de Daniel, por exemplo, você pegar o capítulo 1 de Daniel, você vai ver quando Daniel rejeitou o manjar do rei. Mas aí você vai lá no capítulo 6, a Bíblia fala de um jovem que orava 3 vezes por dia. Quer dizer, estava jogando lenha na fogueira dele. Né? Quando se fala no jejum, o famoso jejum de 21 dias, de quem que é o jejum? O jejum de Daniel. Então você vê que era um jovem que constantemente estava jogando lenha na fogueira dele ali. Por isso que quando veio o pecado, mesmo sendo algo bom, mesmo sendo algo que enchia os olhos, algo que era agradável, o que acontece? Ele
decidiu não rejeitar. Aliás, não aceitar, desculpa. Ele teve forças para dizer não. Né? E tem muitos jovens que, infelizmente, ele até vem na igreja. Ele até aparenta um jovem de Deus, mas quando vem o pecado, o manjar, ele não tem força para resistir. Ele não tem força para dizer não para aquilo ali. Né? É aquela jovenzinha que o namorado pede uma prova de amor e ela não consegue resistir. Ela sabe que relação antes do casamento é errado, mas ela não consegue resistir. Ou é aquele jovenzinho que a moça vem e canta ele ali para ir para a cama com ele, né? Aqui nós estamos falando abertamente para jovens, e ele não consegue resistir, é mais forte do que ele. Né? Por quê? Porque a chama está apagada. O manjar vem ali para ele e ele acha que olha para aquilo ali e não consegue, não tem força. Não consegue dizer. Então, para você escolher, tem que jogar lenha na fogueira. Se você pegar a história do Samuel também, um jovem, fez a diferença demais, né? Inclusive tem até os 2 livros, Profeta Samuel. E o que acontece? O Samuel cresceu num ambiente que ele tinha tudo para dar errado. Se você olhar a vida dos filhos de Eli, né, eram pecadores. Imagina o que Samuel via todo dia. Né? A Bíblia diz que os jovens levavam as mulheres para a porta do templo e prostituíam ali. E Samuel cresceu lá, porque desde criança ele foi para lá. Então ele viu aquilo tudo. Mas ele não se contaminou, ele decidiu ser diferente. Mas com certeza era um jovem também que estava ali jogando lenha na fogueira dele constantemente. Isso vai até para aqueles jovens que falam que fez a escolha errada por causa de influência. Eu fui influenciado, me influenciaram a fazer isso. Mas a partir do momento que você tem uma opinião em Deus ali, que Deus te deu a promessa, a partir do momento que você tem o foco, você não é influenciado por ninguém. E Samuel, ele não foi influenciado pelas pessoas que estavam ao redor dele, né? Ele não deixou se influenciar, mesmo crescendo num ambiente assim, promístico, né? Prostituição, desonestidade, eles não tinham temor a Deus ali, aqueles jovens. A Bíblia fala que eles metiam a mão até na oferta do Senhor. Então, assim, era um ambiente que tinha tudo para cooperar para Samuel dar errado, mas ele não deu, né? Porque ele fez escolha. Mas por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus, tanto que Deus falava com ele, né? A gente vê isso lá. Então, já novo, né? Então, por isso é importante a gente estar constantemente jogando lenha ali na fogueira mesmo, né? Tirando momentos com Deus, sim, sabe? Todo dia, momentos para ler a Bíblia. Tem gente, por favor, não estou aqui para julgar ninguém, você que está nos acompanhando, pelo amor de Deus. Mas tem gente que não conhece a Bíblia. Né? Entendeu? Tem gente que está dentro da igreja e não conhece a Bíblia. Você manda ela abrir a Bíblia em Salmos, ela não sabe abrir. Ela vai abrir lá em Apocalipse. Entendeu? Porque ela não conhece. Porque ela não conhece. Aí eu estava comentando com o ministro Calvete, a gente estava até rindo desse assunto, mas se você perguntar do time de futebol, o time inteiro ele sabe. Sabe o zagueiro, sabe quem é o lateral, sabe quem é o atacante. Quem ganhou as últimas 3 Copas. Se você perguntar da novela, sabe tudo. É aquele negócio que a palavra de Deus diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, e conhecimento da palavra de Deus. Se você perguntar da novela, sabe tudo. Daquele seriado, sabe tudo. Verdade. De cor e salteado, conta tudo, mas não sabe a palavra. Então não tem como vencer o pecado assim. Né? Porque a Bíblia diz que ele nos rodeia de perto. E se tem alguém que o diabo ele gosta de atrair, é o jovem. Por quê? A Bíblia diz que o jovem é forte. Imagina um batalhão de jovens evangelizando. Né? Você chega numa igreja, tem aquele monte de jovem no altar, tocando, abrindo culto, cantando, pregando. É uma coisa bonita. Entendeu? Então, o diabo ele sabe disso, então ele ataca o jovem. Né? Porque se não tiver jovem comprometido com Deus, quem serão os futuros pastores? Quem serão os futuros obreiros? Os futuros levitas? Legal, os futuros instrumentistas? Não vai ter. Né? Legal, que interessante. Porque assunto meu mesmo, eu falo de mim mesmo. Porque eu cresci no meio aqui, dentro da igreja, no meio de jovens de oração. Né? Eu estava até conversando um dia com a Emanuele, com a ministra Emanuele, né? Não sei se você conhece ela.
Mas eu tava falando com ela, porque, poxa vida, quando eu comecei, né, quando eu vim ser obreiro, eu vi aqueles meninos todos chamando, não, vão orar, vão lá, toda hora, constantemente, estava todo mundo lá na frente do altar em oração. E eu falava com ela, poxa vida, eu era muito tímido, eu era o mais tímido entre eles. E, tipo assim, poxa, aquilo foi só me ajudando a fortalecer, né, foi o que ele falou. Que se você, a gente estava conversando, ele falou que se você tirar uma brasa no meio daquele fogaréu ali, ela vai se apagar. Mas se ela se manter, ela vai continuar acesa. E assim foi. E isso falta muito hoje nos jovens também, entendeu? Pessoas para orar. Porque hoje em dia os jovens não gostam muito de, né, sei lá, digamos assim, conversa fiada. Sim. Bater papo, entendeu? Nos momentos dos intervalos dos cultos, quando tinha que a gente estava orando. Olha só, era muito legal. Momentos bons, entende? E isso só me ajudou, eu falo pra mim, porque me fortaleceu, entendeu? Me ajudou demais, né? E tem muitos jovens que, se pegar, digamos assim, às vezes o jovem se sente fraco, então tem que se afastar. Igual ele deu o exemplo do Samuel. Poxa, o Samuel jovem, vendo os filhos do Eli ali, né, naquelas práticas. Claro, ele foi um jovem forte, ele era um jovem de oração. Mas tem muitos jovens que não conseguem, né? Tem muitos jovens que não tem essa força, né, para não dizer não ao pecado. Às vezes, exemplo, o Fernando, poxa vida, ele pega e fala, Calvete, vou tomar uma cerveja ali, vão lá tomar comigo. Se eu não tiver força para falar não, eu vou ir com ele, né? Eu vou ir na onda dele. Então, muitos jovens precisam de, sei lá, se afastar, sair do meio da multidão, né, para poder permanecer forte, né? Muitos jovens não permanecem porque, às vezes, não tem força para dizer não e quer ficar no meio do bolinho, quer ficar no meio das coisas erradas, né? Eu também já tive uma experiência muito forte em relação à oração. Quando eu estava no início, sim, para ser obreira, eu era daquela época que juntavam todos os obreiros da igreja, para cada um orava um pouquinho, juntava todos os obreiros, davam as mãos, e nisso eu ainda era pequena ainda. Aí todo mundo dava as mãos e eu ficava, gente, nossa, vai chegar a minha vez, o que eu vou falar? Eu não sei orar. Aí depois que acabou tudo a oração, eu consegui falar 3 palavrinhas só. Depois acabou aquela oração, eu cheguei no momento tremendo, assim, né? Como que eu faço para orar? Como que eu faço para orar? Porque eu não sei o que eu falo na hora que é para orar, eu não sei, eu fico com medo de trocar as palavras, de falar coisa errada. E ela falou assim, lê a Bíblia. Lê a Bíblia porque aí você vai passar a colocar exemplos dos homens de fé no meio da sua oração. Então ali eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a ler, eu comecei a entender nisso. Hoje eu consigo orar 2 horas, 3 horas, então tem que ter prática. Tem que ter prática, e Deus também não está afim de palavras bonitas, aí eu tenho que falar as melhores palavras para Deus, porque assim Ele vai me escutar. Ele só está afim de um coração sincero, de chegar para Ele com as suas palavras, com o coração contrito, de contar para Ele como é que foi o seu dia, de contar para Ele os seus problemas, o que você tem passado, de contar para Ele as suas alegrias. Então é uma conversa mesmo. Às vezes tem jovem que conta os problemas que ele está passando para os amigos, conta para a família, e não conta para Deus que pode resolver o problema. Então, a partir do princípio que eu conversar com Deus como se fosse meu amigo, meu pai, Ele é o nosso pai. Então você tem liberdade para falar com seu pai, com sua mãe, tem liberdade para falar com Deus, porque Ele está ali para escutar você. E a partir do momento que eu entendi isso, eu consegui orar. E nossa, foi tipo assim, surgiu um clarão na minha frente, um leque. Falei, agora eu consigo. Que bom. Isso é bom. Né? E é por isso. E aí quando você faz isso, automaticamente Deus ele vai, né, te honrando. Você vai criando intimidade com Deus. E você vai apanhando uma sede, uma fome, né, digamos, por aquilo, que aí vira uma coisa habitual, né? Vira uma coisa habitual. Um dia você vai lembrar, poxa, eu tenho que orar. Eu não li a Bíblia hoje ainda, tenho que ler um pouquinho da Bíblia. Né? Essa semana eu ainda não fiz um jejum, vou fazer essa semana. O jejum quebra a carne. Né? Então isso é importante. E igual essa parte que você falou do jovem se abre, às vezes, para muitas pessoas. Claro, tem pessoas que é até bom você se abrir com ela, mas tem pessoas que às vezes é maldosa. Ela vai se aproveitar daquela situação, né? Da fragilidade da outra pessoa, digamos assim, e ela vai até dar um mau conselho, digamos assim,
uma direção errada. Então a gente tem que até tomar um cuidado. Mas quando você tem essa intimidade com Deus, então você se abre com Ele. É igual você falou. Não é palavras bonitas, né? É você chegar e falar com Deus o que está dentro. Olha, Deus, eu estou com isso aqui dentro, estou triste hoje, eu quero me alegrar. Deus, eu errei, pequei, mas eu quero o seu perdão, quero ser perdoado pelo Senhor. Eu estou aqui para confessar e pedir perdão e seguir em frente, né? Mas é praticar, igual você falou, é praticando a cada dia. Sim. Entendi. E tem muitos jovens que... Porque quando Deus chamou o profeta Jeremias, Deus disse assim para Jeremias: Jeremias, você vai falar as palavras para libertar o povo de Israel. E Jeremias disse assim: ah, Deus, mas eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei fazer. E Deus disse: você não vai por você vai abrir a sua boca e eu vou encher. Então, a partir do momento que você abrir sua boca em oração para falar com Deus, Ele vai começar a te encher. E a chama, ela vai se acender. Eu creio em nome de Jesus. E a importância da gente manter a chama acesa, né? A gente estava até conversando sobre uma passagem bíblica. Eu creio que a maioria dos que estão nos acompanhando conhece. Quando a Bíblia fala que o Paulo, né, teve aquele naufrágio na ilha de Malta, está lá em Atos 28, a Bíblia diz que eles chegaram naquele lugar, estava frio, e eles foram então acender uma fogueira ali, né? Sim. O que o Paulo foi fazer? A Bíblia diz que ele catou os gravetos. Quando ele jogou os gravetos ali na fogueira, que já estava com fogo, mas para aumentar o fogo ali, daquela fogueira saiu uma serpente que mordeu a mão dele. Então, qual é o entendimento que a gente tira daqui? Você vê que o fogo, ele incomoda, né? Aquela serpente, quando ela sentiu o calor do fogo, ela ficou incomodada. Então, ela saiu de onde ela estava, tentou contra a vida do Paulo, não conseguiu, porque ele era um homem de Deus. E a serpente na Bíblia, nós sabemos, representa o diabo. Então, quando você está com a chama acesa, a chama do Espírito, você incomoda o inferno, você incomoda o diabo. E mesmo que ele tente te picar, ele não consegue. Sim. Não consegue, porque o fogo de Deus queima ele. Está entendendo? O fogo de Deus queima ele. Aí Deus te dá o discernimento daquele relacionamento, como a gente conversava. Sim. Tem muita gente que está nos assistindo aqui agora, frustrado na vida sentimental, né? Jovens que foram enganados, talvez estão até em depressão por causa de um namoro. É uma área muito que o diabo ataca o jovem, a área sentimental. E é o que tira os jovens da igreja, sim, né? Tem muito jovem oprimido, como ele falou, por causa da vida sentimental, por causa de um relacionamento que deu certo. A outra pessoa prometeu o mundo para ela, ela acreditou, não teve discernimento. Então a pessoa também até vem para a igreja, né, querendo ter um relacionamento, né? Porque a maioria das pessoas que estão lá fora acha que, né, alguns que já estão todo arrebentados lá fora, acham que vindo para a igreja vai ter um relacionamento perfeito, né? Então, e acaba vindo para cá e... Tem muitos, mas por quê? Então a gente estudando essa palavra, a gente teve esse entendimento. Que aquela serpente, o fogo incomodou ela. Então, ela tentou ali picar o Paulo e sacudiu ela no fogo, ela foi queimada. Então, se você está cheio da chama do Espírito Santo, o diabo pode até tentar te picar, mas não consegue. Porque Deus, ele te dá o livramento, Deus te dá o discernimento, né? Até aquilo que ela para dar errado, Deus faz com que dê certo. Né? Por isso que é importante a chama estar acesa. E aí a pessoa tem força para dizer não, né? Até mesmo que a tentação venha, né? A pessoa tem força para dizer não. Porque o que eu estava vendo o Fernando falar outro dia, né? Que muitas das vezes as pessoas, quando chega a tentação, a pessoa já deu mole, a pessoa fica dando mole por quê? Porque não tem força. E a tentação tá vindo, e tá vindo, e tá vindo, e vem dando, né, meio que um soco nas costas das pessoas. E aí o jogo cede, sempre assim, né? Você está falando das tentações, isso é muito sério. Tem jovem que fica brincando, sabe? Brincando, não, eu tô forte o suficiente, então ela vai dando corda, achando que tá forte o suficiente, ela vai conseguir safar. A mesma coisa que Sansão fez. Sansão, ele foi brincando, não vou contar, não. Na hora que ele viu, o Espírito Santo de Deus já tinha se afastado dele. Então tem muito jovem brincando.
brincando, eu vou dar corda para isso aqui, eu vou dando corda, eu vou alimentando o sentimento em tal pessoa, e depois eu vou conseguir sair. Acaba que ela vai se enforcar na própria corda que ela está dando. Então nós temos que tomar muito cuidado para que isso não venha acontecer também. Verdade, né? É o que a Bíblia fala, que a Dalila ela conheceu o coração do Sansão, né? E muitos jovens têm feito isso, deixando pessoas vazias também, né? Deixar conhecer o coração dela, sendo que ela tinha que guardar. Porque a Bíblia fala que sobre tudo que se deve guardar, né, em Provérbios, guarda o teu coração, porque dele procedem saídas da vida. E a pessoa tem dado mole, né? Deixado pessoas ruins, digamos assim. Porque tem pessoas que gostam só de brincar mesmo umas com as outras, né? Tem deixado pessoas ruins conhecer o coração dela. Isso frustra a pessoa. E no caso do Sansão aí, a chama se apagou nele, né? Que a Bíblia diz que o espírito se retirou dele. Então, por isso, o final dele, infelizmente, foi um final triste, sim, né? Infelizmente. E tem muitos jovens, né? Igual eu estava conversando com o ministro também outro dia, o ministro Igor, ele estava falando que o Sansão, ele não morreu sozinho, né? Na morte dele, ele não morreu sozinho. E tem muita gente, tem muitos jovens assim, que estão lá fora, que já estão mortos, né, espiritualmente, quer vir, né, para a igreja para poder matar mais pessoas, não matar fisicamente, mas matar a fé da pessoa, né? E acontece muito disso, a pessoa vem só para tirar a outra que está ali, né, do caminho. Isso acontece com muitos jovens, é o que mais acontece, né? Isso é muito sério, essa situação. Às vezes o rapazinho até vem, ou então a mulher, né, a jovem, né, até vem, faz igual o jovem rico, né? Que, né, ele chegou até Jesus e falou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Muita gente vem, entra para a igreja, aí tipo assim, a pessoa já fica, nossa, é de Deus, ela é de oração. A pessoa vem e fala: Jesus, o Senhor é bom, que não sei o quê, e começa a vir, a pessoa não procura a fundo, e essa pessoa vem só para tirar a outra da igreja, né? Vem só para tirar o jovem da igreja. E tem muitos jovens que ficam assim, muitos jovens, né, digamos assim, marinheiros de primeira viagem, que caem nessas coisas, né, caem nessas conversas, caem nessas armadilhas, né, que digamos assim, que elas próprias mesmo criam, né. As desculpas que muitas das vezes nós encontramos eu não tenho tempo. Agora eu não tenho desculpa, porque tempo nós estamos tendo, né? Tempo para buscar, tempo para ler a Bíblia, para falar com Deus. Tem gente que está tendo bastante tempo e jogando esse tempo que está tendo fora. Às vezes nas séries. Assiste lá não sei quantas séries lá, mas não fala com Deus. Então, isso vai também questão de prioridade. O que tem sido prioridade na sua vida? Né? A palavra de Deus diz que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde tem andado o seu coração? Né? Será que é nas coisas de Deus? Será que é naquilo que Deus falou, naquilo que Deus disse, na promessa que Deus te deixou? Ou será que tem sido nos seus próprios desejos? Verdade. Realmente. Né? A nossa prioridade, nós precisamos rever ela. Né? E quando nós porque às vezes, Thaís, tem pessoas que ela se preocupa às vezes em priorizar Deus, porque ela pensa assim, não, mas eu tenho que correr atrás disso aqui, porque se eu não correr eu não vou ter, e Deus de qualquer maneira eu vou ter na minha vida, e não é bem assim. Quando você renuncia a algo por Deus, ele te retribui muito mais, né? Você pega a Maria, por exemplo, estava de casamento marcado com José, né? Quando o anjo veio até ela anunciar o nascimento de Jesus. Mas ela renunciou, mas nem por isso ela deixou de casar. Depois ela casou. Teve a família dela, teve filhos. Quer dizer, mas quando ela teve que renunciar, ela renunciou. Era uma jovem também, né? Que podia ter dito, não, peraí, Deus, mas é a minha vida. Eu não quero saber se o senhor quer trazer um filho ao mundo, problema seu. Procura outra. Né? O senhor vai encontrar outra por aí, mas é a minha vida. Estou de casamento marcado. Já está tudo combinado. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero casar, quero viver a minha vida. E tem jovem que é assim, eu quero viver minha vida. Eu quero isso, quero aquilo. Quer ir errado? Não é. Mas o que nós temos que entender é que se você não tiver Deus,
as outras coisas também não virão. E quando você renuncia para Deus, Ele te dá sempre o melhor. Que você pega a vida da Maria, não parou. Ela casou de novo, teve filhos, além de Jesus, e teve a vida dela. E não deixou de ser abençoada, né? Então, às vezes a pessoa fica presa. Jovem tem muito disso, né? Eu não vou para a igreja. Não, a igreja é cafona. Não, ir para a igreja de crente é ficar preso, ficar aprisionado. Eu gosto de ser livre. E não é bem essa maneira. Não é bem dessa forma. Né? Eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos assistindo nesse momento que um dia tinha essa visão. Eu tinha essa visão. Eu me converti com 19 anos. Eu tinha essa visão. Não quer saber de igreja, não. Quer curtir. Quando eu tiver velho, aí eu vou para a igreja, uns 40, 50 anos. O problema é quando chega a ficar velho, né? Que a gente nunca sabe. Porque jovem também morre. Né? Jovem também morre. Mas quando você vem para Jesus, você vê que não é bem assim. Você vê que servir a Deus é incomparável. Não tem coisa melhor. Sabe? Não tem nada. Eu falo sem medo de errar para quem está nos assistindo. Não tem lugar melhor para estar do que na presença de Deus. Não tem. Seja você um jovem que está nos acompanhando, seja você um adulto, senhor ou uma senhora, não importa a sua idade. Olha, eu falo para você sem medo de errar, não tem lugar melhor que na presença de Deus. Não há nada que o mundo possa te dar, que Jesus não possa te dar, muito mais, muito melhor e coisas boas para sua vida. Né? E tem jovens, né, que ficam correndo atrás das bênçãos, né? Sendo que a Bíblia fala que as bênçãos que virão nos alcançarão. É muitos jovens assim. Gente. É igual o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele achou que o melhor lugar dele seria fora da casa do pai. Então virou pro pai, me dá a minha parte que cabe da herança e foi embora. Até que ele gastou tudo lá fora, teve as experiências ruins e viu que o melhor lugar para se estar era na casa do pai. Bom que ele voltou a tempo, né? Mas tantos jovens que hoje têm se perdido, que desceu e não teve tempo de reconhecer isso. Então hoje nós estamos tendo um tempo de ouro, um tempo precioso, que é para reconhecer, para acender a nossa chama, para nós voltarmos para a casa do Pai, que ali é o nosso lugar. Sim, sim. Bênção. Sem dúvida, com certeza. Agora eu queria que vocês dessem dicas para as pessoas, gente, nessa quarentena, manter a chama acesa. Eu quero que vocês dessem umas dicas aí. Então, a dica que eu tenho para dar é manter a chama acesa. Ter uma vida de oração diária é importantíssimo. Não tem como manter a chama acesa. É isso. Ler a Bíblia todos os dias. Entendeu? Hoje nós temos a internet, que é algo maravilhoso que Deus nos deu, que lá você tem milhares de pregações. Você tem milhares de pregações lá. Você abre no YouTube, tem lá milhares de show da fé, tem outros pregadores também. Enfim, então o que não falta é opção para a pessoa manter a chama acesa. Né? E o que a Bíblia fala, né? Romanos 10, 17, que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa, ela tem que, né, ouvir a palavra, igual ele falou mesmo, tem inúmeras pregações lá. Então é só assim que a pessoa vai ter fé, ouvindo a palavra. Então isso vai gerar ali um fogo, uma chama ali que não vai se apagar, né? E nós temos livros hoje, né? De autores maravilhosos. Até livros pequenos, né? Livros de autores maravilhosos. Homens que conheceram a Deus verdadeiramente mesmo, sabe? Tiveram experiências com Deus. E que, assim, isso tudo agrega na nossa vida espiritual. Né? Você pega um livro para ler ali, você está alimentando o seu espírito. Ali você vai aprender coisas que você vai levar para a vida inteira. Para a vida inteira. Você vai aprender coisas que, quando vier um momento de adversidade, vão te ajudar a passar por aquele momento. Às vezes você vai ver testemunhos lá, que você vai lembrar, poxa, eu estava lendo aquele livro, vi o testemunho de fulano de tal, passou por isso, venceu também, vou vencer. Então, são coisas assim que são alimentos do espírito. É igual eu falei, o corpo físico ele tem vários alimentos, ele precisa de água, comida. Então, coisas que vão beneficiar ele. No mundo espiritual não é diferente. Deus deixou. Temos homens de Deus na internet pregando a palavra dia e noite. Qualquer hora que a pessoa entrar, tem lá a pregação.
né? Tem pregação só para jovem. Então, assim, o que não falta é opção. E aproximar também, né, de pessoas de Deus, né? Pessoas que vão te incentivar, né, a estar fazendo isso, né? A estar orando, a estar buscando a Deus. Que com certeza vai gerar alguma coisa no coração, né? Mesmo se a pessoa for forçada, né? Isso vai gerar alguma coisa no coração dela, até chegar uma hora que ela vai sentir falta e vai querer, né, ter a intimidade dela ali mesmo com Deus, de buscar a Deus. Ou seja, tudo começa do querer, né? Você ter força de vontade, você querer e você ter persistência naquilo. Eu confesso que vai ter dias que não vai ser fácil. Você vai acordar num dia não muito fácil, não vai ter vontade de orar, não vai ter vontade de nada, mas você tem que passar por cima da sua carne. Você tem que vencer ela, mesmo que naquele dia você não esteja com vontade de orar, você não esteja com vontade de ler a Bíblia. Você tem que ler, você tem que orar, porque assim, seu espírito vai vencer. Com certeza. É porque é uma guerra, né? O apóstolo Paulo, ele fala que nós vivemos uma guerra da carne contra o espírito. Um se opõe ao outro. Então, nessa guerra, quem tiver mais alimentado é que vai vencer. Se a carne tiver mais alimentada, ela vai vencer. Se o espírito tiver mais alimentado, ele vai vencer. Porque é uma batalha. Numa guerra é assim. Vence quem é mais forte. Né? Vence quem se preparou mais, quem buscou mais conhecimento, é que vence. Então, e essa batalha é eterna. Eterna. Enquanto nós vivemos aqui, essa batalha, essa guerra, ela não vai acabar. Nossa carne, ela é má, ela é expert, digamos assim, em desejar aquilo que é errado, proibido. Ela gosta, desde lá do Jardim do Éden, né? Tinha tudo enquanto é árvore lá, mas eles foram comer logo que não podia. E o ser humano é assim, entendeu? Então, por isso que a gente tem que alimentar o espírito, jogar a lenha mesmo, né? E cortar a lenha aí no mundo espiritual, para jogar na fogueira mesmo, manter essa chama acesa e pôr no coração de sermos jovens que vão ser bênção na mão de Deus, né? Vão ser instrumentos na mão de Deus e vão glorificar o nome dele aqui nessa terra. Amém. Para que depois que acabar isso tudo, nós venhamos voltar mais fortes. Com certeza. Né? Sem dúvida. Amém. Sem dúvida. E antes de terminar, eu gostaria que vocês fizessem uma oração. Com certeza, faremos sim. Sem problema, com o maior prazer. Com o maior prazer. Tá bom? Amém. Vamos orar. Tá bom. Eu vou começar a oração e aí o ministro Calvetes termina. Em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, primeiramente, meu Pai, nós queremos te agradecer por mais essa live abençoada, onde nós temos a certeza que tudo que foi falado aqui, meu Deus, meu Pai, tocou no coração desses jovens e também, meu Pai, adultos, meu Deus, e está ardendo nesses corações, meu Pai, cremos que colheremos grandes frutos, meu Pai. Oh Deus, que a partir desse dia, a vida dessa pessoa nunca mais seja a mesma. Aonde essa live, Pai, está chegando, Deus, eu peço a Tua bênção sobre esse jovem que está angustiado, essa jovem, Pai, que está depressiva, esse jovem que está desanimado. Talvez tem jovens agora, Pai, ou talvez adultos, pessoas nos assistindo, estão pensando até mesmo no suicídio, meu Pai. Deus, livra, meu Pai, desse sentimento, desse desejo de morte. Pai, e abençoa em nome de Jesus. Sim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, na mesma fé, eu peço que o Senhor alcance cada jovem com o teu poder, com a tua unção. Meu Deus, assim como a tua palavra diz, vos escrevi, jovens, porque sois fortes, meu Pai. Cada jovem que está assistindo essa live, Jesus, o Senhor escreveu, e esse jovem é forte. Pai, esse jovem vai ter força para dizer não à tentação, para dizer não ao pecado. Meu Deus, que o Senhor acende, Pai, essa chama no coração, essa vontade de ler a Bíblia, essa vontade, meu Deus, de estar meditando na Tua palavra. Meu Deus, eu oro e eu te peço, abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, eu gostaria de agradecer vocês por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado um pouquinho do conhecimento de vocês. Eu tenho certeza que Deus, Ele usou cada um de nós para falar ao coração de cada jovem que está nos assistindo. Eu gostaria de agradecer a vocês por ter aceitado. Muito obrigada. Nós também queremos agradecer todo o pessoal do JQV, Jovens que Vencem, por esse convite especial. Agradecer você.
Agradecer a todos os amigos que nos deram o carinho da audiência aí, né? Parou para nos Em nome de assistir, Jesus, né? pararam para nos assistir. Deus abençoe a vida de todos. E sempre que for possível, que tiver um convite assim, com certeza nós Sim, aceitaremos. vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então tá, então nós vamos marcar a Tá próxima. joia. Pode marcar que a gente... E nós queremos que na próxima o senhor cante. Eu? Poxa vida, ele toca bem, teclado, canta bem, fica cantando aqui altas horas da noite, noites inteiras aí, entendeu? Vamos marcar, vamos orar. E vamos deixar... Então tá, gente. Muito obrigada. Deus venha abençoar vocês. Eu agradeço vocês que estiveram assistindo conosco. Tenho certeza que Deus, Ele falou o coração de cada um de forma especial, de uma forma que só Ele sabe falar. Nós voltamos sábado que vem com uma outra convidada, com outro tema, e eu tenho certeza que Deus Ele vai continuar falando, continuar ministrando a cada pessoa que estiver à frente dessas lives. Amém? Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Amém. Ai, desliga aí.